Você já se pegou travado em situações simples da vida? Como falar com alguém, ou se posicionar, ou simplesmente você ter medo de fazer algo que você realmente quer fazer, só que você não consegue. Hoje eu vou compartilhar com você como os bloqueios que a gente cria lá na infância, que começa quando a gente é pequenininho, atrapalha a gente mesmo na vida adulta. E também vou te mostrar como que você vai quebrar isso. Eu, por exemplo, cresci com vários bloqueios que começaram na minha infância. Como, por exemplo, eu tinha medo em todos os lugares que eu ia de tudo. Por exemplo, na hora de comer o docinho, de comer o brigadeiro, eu nunca podia ser o primeiro, porque minha mãe brigava muito comigo quando eu comia primeiro que todo mundo. Ela falava que eu parecia esfomeado, que eu não tinha comida em casa, que eu era mal educado. E, por exemplo, isso começou a gerar um bloqueio em mim de me colocar em primeiro lugar. Eu tinha medo também, por exemplo, quando meu pai pedia para eu ficar na fila do mercado, sabe? Quando teu pai deixava você na fila do mercado e aí saía para pegar mais alguma coisa que ficou faltando, aí ficava chegando a sua vez e você ficava com aquele medo porque você não sabia o que fazer. Normal, claro, normal numa criança isso. Porém, isso foi gerando medo, foi criando medo em mim. Eu tinha medo de tudo. Por exemplo, alguém ligava lá para casa e eu não queria atender o celular. Eu não sabia quem que era, eu sabia que não era para mim, não tinha ninguém, eu atendia, aí alguém falando comigo, eu ficava com medo. Para vocês terem ideia, eu com 17 anos, eu não sabia fazer nada sozinho. Por exemplo, eu precisava comprar uma roupa. Eu ia precisar da minha mãe e do meu pai, porque eu não aprendia isso sozinho, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como conversar. Entende? É muito doido isso. Eu não sabia ir pro centro da minha cidade de ônibus. Não sabia. E isso, por exemplo, gerou um bloqueio em mim que eu sempre precisava estar com pessoas. Eu não conseguia fazer nada sozinho. Eu tinha que ir com alguém. Olha isso. Hoje em dia, eu sou completamente independente de tudo. Se eu quiser comer, eu vou lá, cozinho, faço minha comida. Se não tiver o que cozinhar, eu pego o meu carro, vou no mercado, faço minha compra, sei escolher tudo, volto, faço meu rango. Minha vida, por exemplo, eu sou independente em todos os sentidos. Eu sei fazer meu próprio dinheiro, eu sei simplesmente lidar com as situações normais da vida, numa situação de uma vida adulta. Por que eu estou te falando isso? Parece algo óbvio, mas é algo que eu vejo que muita gente demora para aprender. Por quê? Porque pode ser que você tenha bloqueios. Exemplo, nesse sentido de cozinha, eu não conheço quase ninguém da minha idade que sabe cozinhar, que sabe fazer um prato. Por quê? Porque o cara se acostumou a sempre ter alguém que cozinha para ele, como a mãe dele, sabe? E isso de não conseguir fazer as coisas sozinho fez eu também ter muita falta de autonomia, sabe? Eu criei uma dependência muito grande em ter sempre alguém acima de mim me falando o que eu tinha que fazer e o que eu não podia fazer. E isso, querendo ou não, é muito ruim, porque durante muitos anos e muito tempo da minha vida, eu sempre dependi de alguém para me ajudar. Por exemplo, preciso tirar um RG. Tinha alguém que eu perguntava e me explicava como, e as pessoas às vezes até iam comigo. Então é isso que eu estou querendo te explicar. Você cresce, querendo ou não, dependente porque você foi mal acostumado e você ainda não quebrou isso. Por exemplo, eu sou totalmente independente hoje em dia, eu não preciso de ninguém. Eu preciso de mim mesmo e da minha disposição. Sabe? Eu boto minhas metas e eu corro atrás, eu não preciso de ninguém me cobrando, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem que eu preciso para estar junto comigo, para eu chegar onde eu quero chegar. E além disso tudo, você aprende tudo sobre a vida, você aprende a lidar com todas as situações. Isso te torna mais dependente. E como que eu aprendi isso e como você vai aprender isso? Na prática, lidando com as situações e não fugindo delas. Outro medo que eu cresci tendo era de falar com mulher. Cara, que doido isso. Eu tinha muito medo de falar com uma menina. Mas por quê? Porque eu era maltratado na minha infância. As mulheres me tratavam mal, as mulheres zombavam de mim, as mulheres me zoavam, as mulheres não queriam ficar comigo. E eu não queria ficar com mulher feia, eu só queria a mulher gata. E as mulher gata me zoavam. E aí ficava nessa. E o que começou a acontecer? Eu já falei até isso no canal. Eu sempre mudava de escola e eu sempre tentava ser um cara diferente. Eu entrava meio que num personagem. Eu até cheguei na Loud com esse personagem. Porque no começo que eu cheguei na Loud, eu meio que pagava de pegador, que eu ficava com várias meninas, mas era mentira. Eu só tinha beijado na boca ainda naquela época. E aí, o que acontece? Com o tempo, eu comecei a ser esse cara que eu criei o personagem, porque eu realmente comecei a sair com várias minas queriam ficar comigo, e é muito doido isso, parece que eu tô te falando um papo assim, meio nada a ver, até um papo meio infantil, mas é porque o meu objetivo naquela época era esse. Então, eu cheguei assim, meio que sendo um personagem, querendo ser o cara que fica com várias mulheres, e cara, isso foi acontecendo. Então eu até vou falar sobre isso nesse vídeo com você, mas você não vai usar isso aqui para pegar a mulher, você vai usar isso aí para crescer na sua vida, você vai entender como. E por que eu tô te dando esse exemplo? Porque eu quero te mostrar o que eu aprendi com isso. Se você for ver, todos nós vivemos um personagem. Porque querendo ou não, o que você acredita, a pessoa que você é, foi moldado com base no que você viveu, entende? No que você já teve de experiência na vida, as coisas que já aconteceram com você. Então acontece que, por exemplo, eu cresci tímido porque na infância as meninas meio que me tratavam mal e por essas experiências do passado eu meio que tinha essa personalidade, entende? Que é de ter medo de falar com mulher, de ser tímido, isso e aquilo. Então, por que não criar outro personagem? Por que não criar um personagem novo? É sério.
Eu comecei a ser independente na minha vida financeira, principalmente essa foi a minha análise. Eu tava quebrando, meu dinheiro do Free Fire, de live, essas coisas tinha acabado, porque eu gastava muita grana com festa, bagunça e putaria. E eu tava pensando assim, como que era a minha infância e como que era hoje em dia, que querendo ou não, o cara que eu era quem eu sonhava em ser na minha infância. Claro, um pensamento de 14, 15 anos. Eu queria ser um cara que saía com várias minas, eu queria ser um cara que, me vestia bem, eu queria ser um cara que, andava com um carro maneiro, morava numa casa maneira. E, de fato, tudo isso aconteceu e eu fiquei muito nessa vida. Acontece que não era assim. Eu me tornei assim, só que antes de ser assim, lembra que eu te falei que quando eu cheguei na Loud eu entrei sendo um personagem? Antes eu criei esse personagem. Então, quando eu tava já sem dinheiro, com minha vida uma merda, pensando, caramba, por que eu só vivi esse tempo todo curtindo a vida ao invés de trabalhar? Eu lembrei disso, que eu criei esse personagem que realmente as coisas começaram a ser assim. Então eu fiquei pensando, cara, por que eu não crio um outro personagem? Alguém que não gosta de rolê, alguém que não gosta de perder tempo, alguém que só se importa com o futuro, que trabalha com propósito. Eu pensei em tudo isso e, de fato, a minha vida mudou. Eu comecei a me tornar esse cara. Então, esse é o maior conselho que eu posso te dar para quebrar um bloqueio. Se você, às vezes, é inseguro para falar com uma menina. Cara, você vai chegar num lugar que ninguém te conhece, ou você vai chegar num lugar que as pessoas às vezes te conhecem e você quer alguma coisa, entra nesse personagem. Porque com o tempo você vai ver que as coisas vão começar a dar certo para você e que o seu personagem vai virar quem você é. Porque querendo ou não, eu te dei vários exemplos de situações que aconteceram na minha vida. Tudo isso fez eu enxergar o mundo como eu enxergo hoje. E se você for ver vídeos que eu falo mais sobre a minha infância, hoje em dia eu sou literalmente outra pessoa, em todos os sentidos. Mas você quebra esse bloqueio criando os personagens. É muito doido isso, entende? Ah, você quer ser uma pessoa próspera, você quer ser uma pessoa que quer crescer na vida. Cria esse personagem. Como que uma pessoa que quer crescer na vida pensa? Como que ela age? Você tem que fazer tudo isso, você tem que agir em todos os sentidos, entende? Você vai trabalhando um por um, que eu tenho certeza que você vai virar uma máquina. Porque, como eu te falei, você cria um personagem e com o tempo você vai viver tanto naquilo que você vai se tornar esse personagem. E como eu te falei, eu era tímido. Então, por exemplo, eu chegava numa roda assim de pessoas e era o primeiro a falar. Eu forçava isso. Por que eu forçava isso? Porque tinha um personagem e eu tinha que seguir ele. Então eu forçava a ser o primeiro a falar numa roda. Eu forçava em chegar numa menina e conversar com ela e elogiar ela, falar alguma besteirinha, ou, falar, me segue no Instagram, puxar um assunto no Instagram, não ter vergonha. Então eu comecei a tratar isso de uma forma mais leve e as coisas começaram a fluir, porque eu comecei a aprender a conversar com mulher. Porque, querendo ou não, até isso você tem que aprender. O papo que você troca com uma mina não é o mesmo papo que tu troca com teu parceiro, é diferente. E em todas as situações que acontecia, eu pensava assim, como uma pessoa confiante agiria nessa situação? E eu simplesmente fazia isso sem pensar. E com toda certeza, minha vida começou a dar certo sendo desse jeito. Agindo e não apenas pensando. Porque aí eu fui mudando e eu fui entendendo como é que funciona o mundo e também como que eu ia ser uma pessoa normal. Porque, querendo ou não, antes eu era um cara chato, eu era um cara inconveniente. Era um cara que não tinha assunto para conversar. E por isso que acontecia o que aconteceu comigo na escola ou com as mulheres, entende? Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo? Os bloqueios que você pode ter, às vezes eles são só um personagem conforme tudo que você já viveu e foi acontecendo na sua vida. Você pode simplesmente escolher outro personagem e com constância você vai se tornando ele. Cria esse personagem na sua cabeça, faz isso que eu tô te falando. Você vai ver. Porque você vai ter que seguir o personagem. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, ou você quer ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que, todo mundo gosta de você, sei lá o que você quer ser, cara, não sei. Mas se você começar a praticar isso, você vai entendendo o que dá certo, você vai aprendendo. E você se torna esse personagem. Faz isso que eu tô te falando e depois você me fala, valeu? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, valeu? Se inscreve no canal e lembra que aqui tem vídeo todo dia. Tamo junto, estarei aqui torcendo por você. Fui!